A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, onde retrata a história de Eucana e suas duas mulheres. E hoje nós vamos ver a verdadeira e entender a verdadeira motivação de Penina contra Ana. E a palavra nos diz que havia um homem cujo nome era Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Porém, Penina tinha filhos e Ana não tinha, porque o Senhor fechou a madre de Ana. Porém, Eucana subia de ano a ano a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Eucana dava presentes para Penina e seus filhos, e para Ana dava uma porção excelente, provavelmente para compensar a falta de seus filhos. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções a Penina e a Ana e seus filhos para também sacrificar. E a sua rival, Penina, excessivamente provocava Ana para a irritar, porque o Senhor tinha tornado Ana estéril. Então, Penina usava dessa provocação, dessa situação para provocar Ana. E Penina fazia, e toda vez que Eucana subia de ano a ano, quando ele subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que Ana só chorava e não comia. Ana se lamentava, Ana se entristecia. E chega um determinado tempo que Eucana diz para Ana: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Seu marido ali questiona a conduta de Ana. Então, olha o que aconteceu com Ana. Ao ouvir o que Eucana falou com ela: por que você está chorando? Por que você não come? Por acaso eu, seu esposo, não sou melhor do que 10 filhos? Então, quando Ana escuta essa palavra, Ana levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, com a alma toda amargurada, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe, eu entendo aqui que a verdadeira motivação de Penina era não só tocar na ferida de Ana, porque Penina sabia que a dor de Ana era por não ter filhos. Então, eu vejo aqui que quando o inimigo sabe das nossas feridas, das nossas dores, da motivação que causa essas dores, ele vai usar pessoas, vai usar situações para atingir a nossa ferida, sabe? Para nos entristecer, trazer amargura de alma. E ali, Penina usava dessa estratégia. Ela tocava na ferida de Ana para que Ana não viesse adorar ao Senhor, sabe? O interessante é que fala que toda vez, aqui não fala de uma situação de Ana estar dentro de casa, mas toda vez que Eucana subia com Ana e Penina para sacrificar ao Senhor, Penina irritava. A história aqui fala do momento
de busca e adoração ao Senhor. Então, eu vejo aqui que toda vez que Eucana subia, levava suas mulheres e seus filhos, Penina tocava na ferida de Ana, que era a esterilidade de Ana. Tocava na ferida de Ana para irritar, deixar ela irritada, para que assim ela não pudesse adorar ao Senhor. Entende? Sabe? Foi Deus, o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Foi o próprio Deus que não permitiu Ana, sabe, gerar. Mas o Senhor não fez isso porque ele é perverso? Não. Sempre tem uma motivação. Sempre há um propósito para as nossas dores. Até para o não de Deus, sabia? Até para o não de Deus há um propósito. Deus queria algo maior de Ana. Deus queria algo melhor de Ana. Talvez uma das motivações para que Ana viesse buscar mais a presença do Senhor, ou sacrificar, dar o seu melhor para o Senhor, era o fechamento da sua madre. Então, tem um versículo que fala que os filhos são heranças do Senhor. É Deus que nos dá os filhos como herança, para que nós viéssemos cuidar. Mas antes dos nossos filhos ser nossos, eles primeiramente são do Senhor, sabe? Então, por isso que esse versículo diz, os filhos são herança do Senhor. É algo que era dele e ele deixou a responsabilidade para que nós viéssemos, sabe? Cuidar, orientar, direcionar no caminho que se deve andar, como a própria palavra diz. Direciona os seus filhos no caminho que se deve andar. Então, Penina não podia impedir Ana de sacrificar a Deus. Penina não podia impedir que Ana fosse a Siló. Mas Penina usava da irritação, da provocação para impedir Ana de sacrificar. Ana mesmo, sabe? Eu vejo aqui que o maior inimigo de Ana, para que ela não gerasse, não era a Penina, não eram as provocações, não era a madre fechada, era ela mesma. E o inimigo, ele usa, sabe? Ele usa pessoas, situações para nos impedir de olhar para o foco. Porque nesse caso aqui, o maior inimigo de Ana era ela mesma. Ela ficava amargurada, ela aceitava as provocações e fazia com que ela não alcançasse as bênçãos que o Senhor tinha para ela. E quando Eucana, seu marido, ele se levanta para questionar, porque choras, porque não comes, porque está mal o seu coração, não sou melhor do que 10 filhos. Quer dizer, ele fala, o meu amor por você não é suficiente? Penina só tem os filhos, mas você tem o meu amor. Então, Eucana ali fala com essas palavras para Ana, que aí traz o despertamento para Ana. Então, logo depois, Ana começa a fazer o quê? A mudar as suas atitudes, a mudar os seus comportamentos. Ana come, Ana bebe, ali com eles começou a orar e fez um voto, né? Ela fez um voto, ela começou a orar, né? Começou a expor de dentro do seu coração aquilo que estava incomodando, algo que ela não podia deixar de fazer. E toda vez que Ana ia ao templo, Penina irritava para que ela deixasse de fazer aquilo que ela deveria fazer, que era buscar e adorar ao Senhor. Só quem estava ali era o sacerdote Eli. Ela chorou, ela orou, estava com amargura na sua alma e fez um voto com o Senhor e finalmente se posicionou com o dono do milagre. E a sua perseverança na oração
era tão grande, que o sacerdote Eli, observando a sua boca, os seus lábios se baterem, e não ouvia som nenhum. Porém, ela estava orando em espírito e em verdade. Então o sacerdote Eli julgou perante os seus olhos e não segundo o seu espírito. Repreendeu Ana por embriaguez. Ela ali expôs o seu problema. O seu problema não era a falta de ter um filho, era a amargura de sua alma, que gerou essa falta de filhos. Então, primeiro, ela lhe expôs, o seu problema, tratou as suas feridas, a amargura de alma. Primeiro, ela tratou as suas feridas, colocando diante de Deus a sua amargura, a amargura da alma. Para Deus, ela revelou o desejo e o sonho do seu coração. Mas para o sacerdote Eli, não. Ela só expôs para o sacerdote Eli que ela estava amargurada de alma. Mas o pedido e o desejo do coração dela, ela expôs somente em espírito para Deus. O sacerdote, ela expôs a dor. E para Deus, o desejo, a sua vontade, o seu sonho. E por justamente não ter entendido a visão do que realmente estava sentindo e precisando, talvez ela não revelou o desejo do seu coração, porque o sacerdote não ia entender. Sabe? Por vezes temos que ter sabedoria, em determinadas situações. Se Ana chegasse para o sacerdote Eli e falasse que eu estou assim porque eu preciso ter um filho, porque a minha rival, ela me irrita pela minha debilidade, talvez ela ia sair ali com mais julgamentos ainda, porque o sacerdote Eli, ele estava vendo com os olhos carnais, não sobre a ótica espiritual. Então ali ela expôs o seu problema, que era a amargura de alma. E para Deus ela expôs os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos. Tem desejos e sonhos que Deus não permite os homens saberem, porque os homens são falhos. E Deus faz tudo também no tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Então o sacerdote também não perguntou a raiz da amargura. E abençoou Ana. E profetizou a bênção, na vida de Ana. E a verdadeira motivação de Penina era fazer com que Ana não encontrasse com o dono do milagre. Sabe? Penina sabia a quem poderia abrir a madre de Ana, a quem poderia resolver o problema de Ana. Mas ela irritava para que viesse amargura no seu coração, para que viesse tristeza no seu coração, para que ela não focasse no real propósito. Quando Ana ora, o milagre acontece. Deus concebeu, abriu a madre de Ana, concebeu o filho de Ana. Quando Ana entendeu o maior sacrifício, por mais que Eucana desse porções excelentes do sacrifício, para Ana sacrificar, Deus queria um outro sacrifício da parte de Ana. Ana ali, ela entregou o seu filho para servir ao Senhor. Parecido com o que Deus fez, com o Senhor Jesus. Ele entregou o seu filho por amor de nós, como sacrifício,
na cruz para que todos nós viéssemos ter a salvação hoje, né? Então, o primeiro filho, imagina, a devoção de Ana. O primeiro filho, tão desejado, ela entregou para o sacerdócio do Senhor, entregou de volta para Deus. E Samuel, o profeta Samuel, foi um grande líder, um grande sacerdote, um grande profeta. Empenhou várias funções na terra. Foi profeta, sacerdote, juiz de uma grande nação, né? Então, era um propósito maior a qual o Senhor tinha para fazer na vida de Ana. Os filhos de Penina não foram, nem é citado na Bíblia, mas o filho de Ana foi citado. E depois o Senhor também deu mais filhos para Ana. Entenda, a verdadeira motivação do inimigo, seja ele visível ou invisível, é deixarmos de adorar e de buscar a presença de Deus, de buscar o autor e provedor do milagre. Às vezes a gente está focando em situações, em pessoas, em circunstâncias, mas na verdade são distrações para que a gente não venha buscar aquele que pode resolver todas as coisas. Porque a palavra que fala, eu observei muito essa palavra, e aqui fala que toda vez que Eucana subia para sacrificar, provavelmente deveria ser muito longe, iam caminhando, iam a pé, sabe? De uma cidade para outra, e só poderia fazer esse sacrifício de ano a ano, devido às situações, né? Então, eu acredito que na oportunidade que Ana tinha de sacrificar, de fazer seus votos, seus pedidos, entregar diante de Deus as suas petições, provocava. E por vezes não é diferente nas nossas vidas, sabe? Toda vez que a gente está fazendo algo para o Senhor, sacrificando algo para o Senhor, o inimigo de nossas almas, usando pessoas, usando circunstâncias, eles tentam impedir da gente fazer os nossos sacrifícios, se achegar ao dono do milagre, ao provedor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, sabe? E é isso que o inimigo, ele tenta roubar da gente, sabe? As demais coisas nos são acrescentadas, como foi na vida de Ana. Buscai a Deus, buscai o Senhor, o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas, elas nos são acrescentadas. E assim foi na vida de Ana. Quando Ana buscou primeiramente a Deus e a sua justiça, as demais coisas foram acrescentadas na vida dela. Então, primeiramente, antes que tudo venha a ser acrescentado, devemos buscar ao Senhor. É isso que o inimigo tenta tirar de nós. Quando eu já li várias vezes esse versículo, mas o Senhor me trouxe uma ótica diferente da visão. Porque a real motivação de Penina era fazer com que Ana não se chegasse ao dono do milagre, ao provedor. A fé, ser uma mulher de fé, ser uma mulher de fervor, de oração, de busca. Talvez a oração de Ana talvez Ana deve ter parado de orar, não devia estar orando mais, não devia estar adorando mais, não devia estar buscando mais, porque com certeza, quando estamos com amargura na nossa alma, a gente não busca, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não quer ir para a casa do Senhor, a gente se afasta do Senhor, a gente deixa de buscar a presença do Senhor. Vamos ser realistas, né? Quando a gente está com a alma amargurada, a gente não tem força para fazer o que a gente deve fazer todos os dias. A nossa oração, a nossa devoção, a nossa leitura da Bíblia diária, sabe? Quando realmente estamos com a alma amargurada, não temos forças. E era isso que Penina estava fazendo com Ana. Tirar a força dela para que ela não viesse buscar a presença do Altíssimo.
Mas quando o marido, sabe, o provedor, ele chama essa atenção de Ana. Por que você não come? Por que você não só chora? Por que você não come? Acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Aí Ana entende que é melhor se posicionar. Ali ela levanta, a primeira coisa que ela faz, ela se recompõe. Provavelmente Ana já estava fraca, esvaída, sem força. Praticamente estava morrendo de só chorar, de não comer, porque ela não estava jejuando, ela estava deixando de comer. Ela não estava jejuando, ela estava deixando de comer. Só chorando, se lamentando, sendo depressiva. Quando ela se levanta e escuta o seu marido, ela come, se recompõe e ora. Ela se alimenta ali, ela recebe as novas forças, ela se renova em força física e busca a força espiritual. Ela expõe ali os seus desejos ao Senhor. Ela expõe o motivo da amargura da alma dela. Porque enquanto não mexe nas nossas feridas, a gente fica bem. Quando mexe, toca nas nossas feridas, a alma fica amargurada. Por isso, a necessidade, a importância de buscarmos curar as nossas feridas, tratar, sarar as nossas feridas, liberar perdão, pedir a Deus que venha curar as nossas feridas, para que o inimigo não venha usar dessas feridas, ficar cutucando na nossa ferida, sabe? Para que a gente venha sentir dor. Quando a ferida está aberta, qualquer pancadinha, qualquer cutucadinha, ela causa dor. Por isso, é necessário a gente tratar logo as feridas. Não só colocar uma tampagem, sabe? Mas colocar o remédio. Fazer o curativo certo, tratar, limpar, remover, lavar, sabe? Não só cobrir. Porque não adianta a gente só cobrir as nossas feridas e deixar ela ali fechadinha. Porque quando o tampão soltar, qualquer pancadinha, ela fica vulnerável. Então é necessário cicatrizar as feridas das nossas almas. É necessário para que o inimigo não venha usar das nossas feridas uma arma, uma munição, um gatilho. Porque quando a gente está com as nossas feridas tratadas, pode cutucar, pode esbarrar, pode mexer, que nada vai abalar, que nada vai nos voltar a ficar sentindo dor. Feridas tratadas, feridas curadas, elas não voltam a ter dor. As feridas tratadas, as feridas curadas, elas ficam apenas só as cicatrizes, para a gente lembrar de que um dia ali houve um ferimento, mas não traz dor. Não traz esse sentimento de dor. Por mais que venha tocar, passou a dor. Cicatrizes são lembranças, mas não trazem dor. Então essa foi a real motivação de Penina. Impedir ela de adorar e sacrificar, buscar o verdadeiro dono de todo o milagre, o provedor do milagre. Que ficamos em alerta, que ficamos vigilantes, porque é assim que o inimigo de nossas almas
ele tenta fazer conosco, impedir da gente ir ao encontro do dono do milagre. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E creia que quando a gente busca, adora o Senhor em espírito e em verdade, Ele vai realizar aquilo a qual Ele já tem projetado para a gente há muito tempo. Não seja você mesma o seu inimigo. Porque só você, assim como só Ana, tardou de conseguir o milagre. Penina mexia na ferida dela porque só ela mesma poderia impedir de alcançar o milagre na vida dela. Então, não seja você mesma o seu inimigo. O inimigo só pode. E nós só podemos perder a nossa salvação se nós permitirmos. Porque a salvação é de graça, Deus está pronto para operar os milagres nas nossas vidas, mas o único que pode impedir de isso acontecer somos nós mesmos. Então não deixe nada entrar no seu coração, nada amargurar o seu coração, nada fazer você deixar de servir, de buscar ao Senhor, de orar, de meditar, de servir, de adorar ao Senhor. Não deixe, porque o maior inimigo está dentro de nós mesmos. Se nós deixarmos ele entrar, ele se torna o grande inimigo. Por isso que somente aquele que deve permanecer dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que é totalmente o oposto de amargura. É amor, é paz, gozo, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando temos o fruto do Espírito Santo habitando em nossas vidas, nenhuma outra obra carnal ele pode ficar. Por isso que temos que ser cheios do fruto do Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se não tem o Espírito, o fruto do Espírito dentro de nós, qualquer outro sentimento se torna um vilão, se torna o nosso maior inimigo. E aí gera luta de nós contra nós mesmos. Quando eu passei a entender que, como diz aquela música, né, que o maior vilão era eu mesma, com os meus sentimentos, eu passei a rever e administrar isso dentro de mim. Que o que não era da parte de Deus não poderia existir dentro de mim. Porque o que não era da parte de Deus ia fazer que as bênçãos do Senhor sobre a minha vida viessem a ser tardadas, viessem a ser anuladas. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que não for da parte de Deus, não deixa permanecer dentro de você, dentro do seu coração. Assim como aconteceu na vida de Ana. Então, que essa reflexão venha tocar em cada coração. Assim como o Senhor falou profundamente no meu coração, através dessa palavra, que venha falar ao coração de cada um de vocês. Medite mais nessa palavra. Quem sabe Deus vai falar, vai revelar, vai trazer mais revelações, né? Através dessa palavra, que o Senhor venha operar o milagre e fazer com que a consciência, né, de que o inimigo tem feito muitas das vezes nós deixarmos de buscar ao Senhor através dessas pequenas distrações. Parece tão sutil, mas é devastador. De sutil não tem nada. Tem como pequenas coisinhas, mas que traz um grande estrago, uma paralisia tremenda.
Então, que o Senhor possa trazer libertação na vida de quem precisa dessa libertação. Que venha entender o real propósito e o real foco, até no não de Deus, até no espera aí de Deus. Que você possa abrir os seus olhos espirituais e realmente entender aonde Deus quer levar cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.